Salve galera, estamos nós aqui novamente para finalizar aí o nosso tutorial sobre barba realista, tá galera? Desde já deixa aquele like, já senta o dedo aí naquele likezinho, tá galera? Para fortalecer o canal. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho aí, tá galera? Para receber notificações aí de novos conteúdos. E vamos lá, vamos dar sequência aqui na nossa aula, beleza? Se você é novo aqui no canal e já clicou direto nesse vídeo, eu sugiro que clique no link da descrição ou no comentário fixado aqui abaixo, tá? E acompanhe aí a parte 1 desse tutorial, onde eu explico desde o início como é que esse processo todo foi feito até a gente chegar aqui, tá galera? Para ficar mais fácil aí para vocês compreenderem e entender o que é que está acontecendo aqui e dar sequência aí no nosso tutorial de realismo. Então vamos lá galera. Eu tô voltando aqui com o nosso lapisinho marrom. Como vocês podem acompanhar, eu já tô vindo com uma outra camada aqui. Essa já seria a terceira camada, tá galera? E nessa camada eu venho nessa parte mais clara, aqui onde eu tenho muito reflexo na minha barba, e eu venho já fazendo o volume desses fios, delineando-os também com esse tom de marrom, e ao mesmo tempo fazendo toda essa profundidade aqui, né? E separando aqui agora os fios e começar a montar toda essa armação da barba, né galera? Galera, olha que bacana. Se vocês repararem, eu tô usando esse tom de marrom escuro, e quando a gente começa a passar ele nessas camadas que a gente fez sobreposição, vocês já começam a ver o degradê se formando. Vocês viram que eu passei primeiro naquela parte onde foi misturado o sépia, o marrom claro e o laranja. Olha a diferença que ficou no tom lá em cima, e olha a diferença que já tá ficando aqui embaixo, onde eu já tenho um marrom mais escuro, um sépia, um preto, né? E um pouco de laranja também. Então essa é a função dessas camadas sobrepostas. A gente primeiro trabalha toda essa cama de cor, para depois a gente vir fazendo esse degradê em cima dessas camadas. E é aí que começa a se formar, né, a textura do desenho, né? Como vocês podem ver aqui, agora a gente começa a fazer todos esses fios já com um pouquinho mais de definição. Eu vou seguindo minha referência, né? E a gente vai começando a montar fio a fio, usando toda essa projeção de camadas que a gente já fez, né? E começar a fazer o que? A fazer toda essa definição, né, dos fios. Eu não sei se vocês notaram, eu coloquei aqui do lado esquerdo um potinho com uma lixa, para mim não ter que ficar apontando o lápis toda hora. Agora eu venho fazendo a ponta dele na lixa, né? Que isso facilita bastante o meu trabalho. E eu uso muito a lixa também, não só para isso, para deixar a ponta um pouquinho porosa quando eu quero fazer uma mescla entre camadas. Porque quando você passa o lápis com a ponta chanfrada, serve justamente para fazer toda essa homogeneização da pintura, né galera? Funciona como se fosse um blender aqui, fazendo a união das camadas. E aí eu vou aplicando isso em todo o desenho, né? Seguindo minha referência, e vou fazendo fio a fio agora, né? Essas partes dos tons mais escuros, onde eu tenho o efeito ali de sombra, de luz, né? Então agora eu já começo a fazer aquela lapidação da barba, galera. O que estava rústico, né? Agora já começa a ir ganhando forma e ganhando um pouquinho mais de definição. Aí eu retornei agora com lápis preto novamente, né? E o processo é esse, galera. A gente vai indo, voltando sempre em algum lugar para ir fazendo um pouco de acabamento, e não para. É um processo gradativo que ele vai indo até a gente chegar no resultado que a gente precisa, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai sobrecarregando a pintura.
Para se fazer isso, galera, precisa estar usando o lápis de uma forma correta, por não ser lápis profissionais, certo? E usando um papel que suporte essa carga pesada de pintura sem saturar o papel, de forma que ele consiga absorver todas essas camadas e não começar a patinar, né? Porque em se tratando de lápis secos, se você for trabalhar num papel liso, você não vai conseguir fazer um trabalho desse, tá? Eu estou usando aqui um papel texturizado, tá? Ele tem uma gramatura aí de 250 gramas para aguentar, né, toda essa pressão do lápis, e ao mesmo tempo não deixar saturar o lápis, de forma que eu consigo trabalhar com todas essas camadas aqui e conseguir um resultado bacana aí no meu trabalho. E nesse processo a gente vai seguindo. Aqui, galera, eu vou sempre acompanhando a minha referência, tá? Essa barba ela foi feita toda ali de olho na referência, acompanhando todos os movimentos, todas as curvas, todos os tons que os fios fazem ali nessa barba. E eu vou agora fazendo todo esse sombreamento mais escuro, né? Já começa a mexer aqui também um pouquinho na pele, já para preparar a área para receber depois o tom de pele, né, no desenho. E agora, galera, agora eu venho com umas canetinhas em gel, né, e eu vou explicar por que eu vou usar essas canetas em gel agora em específico. Se vocês olharem ali na referência, vocês vão perceber que nessa barba eu tenho alguns fios que não são exatamente brancos, galera. São alguns fios que, por pegar um pouco de reflexo de luz que bate nessa imagem, eles acabam emitindo um pouquinho de reflexo, né? Então eles ficam com um tom um pouquinho mais claro. Esses fios poderiam ter sido feitos no boleador. Eu vou explicar por que eu não usei o boleador para isso. Porque se eu fizesse esses mesmos fios com um boleador, esses fios iriam ficar marcados demais e iriam parecer pelos brancos, tá? E a nossa referência, ela não tem pelos brancos, né? É uma pessoa jovem, ainda não tem idade para se ter tantos pelos brancos no rosto, então iria acabar estragando o meu trabalho. Então eu evito, em alguns desenhos que eu faço, usar boleador, a não ser que a referência seja realmente um pelo branco na pele. Em alguns momentos vocês notam que eu venho tocando o dedo na hora que eu aplico esse gel. São pelos que eu não quero que fique com a camada muito grossa, muito aparente, né? Porque normalmente quando essas canetinhas secam, elas deixam uma camada muito grossa de tinta e fica um negócio muito grotesco, né? Fica aquele branco muito visível e eu não gosto disso, né? Então eu venho aplicando esse efeito de branco. Eu deixo secar durante um certo tempo, é uma técnica que eu uso. Quando eu quero fazer essa mistura dessa tinta, às vezes eu não espero ela secar e eu já venho com um lápis aplicando por cima dela, ou seja, ela acaba secando com um pouco da mina do lápis. E quando eu quero fazer um outro tipo de efeito, eu espero ela secar um pouquinho mais e aí depois eu venho com um lápis por cima para tirar um pouco desse tom esbranquiçado e deixar um fio um pouquinho mais claro. Agora, galera, eu venho com esse laranja fazendo esse efeito, né? Ó, como vocês podem notar, com ele eu consigo mudar o tom desse fio. Se a tinta estiver seca, gradativamente eu vou fazendo o polimento dele. Se ela estiver úmida, eu consigo até afinar esse fio caso ele tenha ficado grosso, né?
Mas o meu intuito aqui é pegar esses fios que eu passei primeiro, e aí eu venho agora tirando um pouco desse excesso de branco e deixando ele com um tom um pouquinho mais claro, né, para ele não ficar muito evidente aqui, a não ser que seja aquelas partes que ele realmente destaque um pouquinho mais. Mas olha o efeito bacana que começa a ficar em cima desses pelos brancos, tá vendo? Onde eu usei a canetinha em gel ali, ó. Eu já consigo deixar ele um pouquinho mais claro, de forma que ele não fique muito branco, né? Eu poderia deixar esses pelos já vazados no papel? Sim, mas isso daria muito trabalho. Já pensou ter que deixar esses pelos todos vazados aqui? O problema é que não ia ser para mim conseguir criar essa barba, iria me dar muito trabalho. Então esse foi um método que eu desenvolvi aqui que me ajuda bastante. Se caso eu precisar fazer algum efeito desse tipo, né, eu posso deixar isso para quando eu vier a fazer o acabamento final dessa arte, né? E é isso, né, galera? Eu vim novamente com o preto em algumas partes, agora fazendo mais volume de sombra, né? Que é o que eu preciso ter nessa minha referência. E um lápis de blender ali para dar um pouquinho de mesclada, né? Sem tonalizar. E eu vou fazendo agora todo esse processo de acabamento. Após finalizar todo esse processo, galera, agora eu tô vindo com lápis de blender. Lembrando, galera, esse blender que eu tô usando é um blender não tonalizado, tá? É um blender da Derwent, um pouquinho mais seco, para me fazer agora um pouco de homogeneização na pintura e fazer um pouco de mistura, né, desses tons. Na sequência eu venho aqui com meu papel higiênico para dar um polimento em cima dessa textura, tirar um pouco do excesso do grafite e um pouco da cera do blender, né? E fazer todo esse acabamento final. Aqui eu já estou com a minha barba praticamente quase toda pronta. Depois que eu fizer o rosto, provavelmente eu venha a voltar aqui novamente para fazer um pouquinho mais de ajustes em algumas partes, né? E aí eu venho novamente com o branco, dando mais uma finalizada em alguns trechos. E por fim, tá aí, né, galera, a nossa barba praticamente pronta. Ficou com um acabamento muito legal, viu, galera? Gostei demais desse resultado, né? Provavelmente eu volte para fazer algum ajuste depois, fazer algum retoque ou alguma correçãozinha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. O resultado, como vocês podem ver, ficou muito legal. E nos vemos no próximo tutorial, galera. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. E não se esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho e se inscrever no canal.